Olá, amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez na confraternização espírita baiana, através da comunidade Nova Era. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todos o apoio, a inspiração que me dão para que eu possa, de alguma maneira, melhorar, compreender um pouco mais as verdades divinas, compreender um pouco mais o Espiritismo. Haja vista que André Luiz e Emmanuel já mencionaram que no Espiritismo não há professores, todos somos aprendizes, estamos aqui ainda na praia de um oceano que é o Espiritismo. Então essa oportunidade que me oferecem para vir aqui à confraternização espírita baiana para trazer um tema, como no caso de hoje, o bem e o mal, é de um motivo de muita gratidão de minha parte, porque posso, de uma certa maneira, compartilhar com os amigos e trazer novas ideias que nesse estudo me surgiram. Espero que possa contribuir com todos, que possamos, a partir desses minutos aí, peço desculpas pela gripe que estou no momento, está fazendo com que eventualmente eu esteja aqui tossindo um pouco, esteja aqui, ainda estou me recuperando de uma gripe, mas é um prazer muito grande tratar aqui do bem e o mal e que possamos fazer uma reflexão que espero que seja útil para todos nós, né? Porque a gente vai falar do bem e do mal, vamos falar dos critérios que se utiliza, vamos falar sobre o dissolvente do mal, falar sobre, finalmente, nessa fala, vamos trazer o paradoxo de Epicuro, que é, de uma certa maneira, esse paradoxo é a grande sustentação materialista. E vamos discutir um pouquinho dele e compreender que o Espiritismo vence todas essas dificuldades que nos são apresentadas pela lógica que está incorporada a essa nossa doutrina, essa nossa filosofia. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos, que possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. E vou começando a trazer aqui algumas ideias, principalmente aqui o dicionário, que vai nos ensinar o que é o bem, o que é o mal. O dicionário lá, Roaz, da língua portuguesa, vai dizer para nós que o bem é tudo aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Muito apropriado, né, essa ideia do bem que o dicionário nos traz, porque realmente os próprios instrutores do Espiritismo vêm nos dizer isso. Vão nos colocar de que o bem tem essa possibilidade, traz esse resultado, o resultado do equilíbrio, o resultado do aprimoramento e do progresso para todos nós. Então, o dicionário Roaz traz uma definição muito boa, muito clara do bem. E do mal, ele diz para nós, lá no Roaz também, de que o mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou ruína de alguém ou de algo, que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Então, também bem apropriada, bem completa essa definição, porque o mal é aquilo que, de uma certa maneira, prejudica, que fere, é aquilo que é nocivo, é aquilo que traz a ruína. Normalmente, é aquilo que está fora da condição natural de equilíbrio que devemos todos portar e que o bem faz com que estejamos no equilíbrio, o mal faz com que estejamos no desequilíbrio. A gente vai compreendendo o que é certo, o que é errado e vai sabendo agir de acordo com aquilo que a gente acha que é certo e o que é errado, conforme os princípios morais que a nossa sociedade,
que a nossa educação, que foi nos trazido, né, pela nossa educação, pela nossa sociedade, a gente vai aprofundar um pouco mais. Quero trazer aqui um conto taoísta sobre o mal. Acho que é bem interessante, é uma utopia interessante. Ele vai nos dizer que havia um velho fazendeiro que trabalhava no seu campo por muitos anos, e um dia seu cavalo fugiu, e ao saber da notícia, os vizinhos foram visitá-lo e falaram para ele: olha, mas que má sorte a sua. Disseram para ele de uma forma amigável, solidária. E o fazendeiro disse: olha, talvez, talvez. Na manhã seguinte, o cavalo dele retornou, trazendo com ele outros 3 cavalos selvagens. E aí os vizinhos disseram: mas que maravilhoso! E o homem disse novamente: talvez, respondendo aos vizinhos. No outro dia, o filho dele tenta domar os cavalos e vai ser derrubado por um daqueles cavalos selvagens e quebra a perna. Os vizinhos novamente vieram para oferecer sua simpatia àquela má sorte que havia ocorrido e vão lhes dizer: mas que pena. E aquele fazendeiro vai dizer: ah, talvez, responde o fazendeiro. No dia seguinte, vieram militares à vila para convocar os jovens ao exército, porque o país iria entrar em guerra. Vendo que o filho do velho homem estava com a perna quebrada, eles o dispensaram. Os vizinhos congratularam o fazendeiro pela forma como as coisas tinham se virado a seu favor. E ele olhou para todos e, com leve sorriso, ele vai dizer suavemente: talvez. Então é isso, mais ou menos. A gente nunca sabe de que maneira que vai ser o resultado de algum mal aparente. Muitas vezes o mal é apenas aparente, né? Então a gente precisa compreender o mal com mais profundidade. É isso que a gente vai aqui tentar conversar sobre isso, tentar fazer de uma certa forma. O Espiritismo, no Livro dos Espíritos, vai nos dizer que definição que se pode dar à moral. E a resposta é que a moral é uma regra da boa conduta. A distinção do bem e do mal, que se funda na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de todos, para o bem e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O mal procede da ignorância das leis de Deus, e os maus lhes são as vítimas, ou seja, aqueles que fazem o mal, eles fazem por ignorância, por ignorar a lei de Deus, e tornam-se as próprias vítimas do mal. E o bem resulta daquilo que se faz para o bem e pelo bem de todos, né? Então a gente vai percebendo que há uma distinção do bem e do mal, o bem sendo aquilo que é para o bem de todos, o mal sendo aquilo que se traduz pela ignorância das leis divinas, e se distingue o bem por tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal por tudo aquilo que se afasta das leis de Deus, né? Então, como que a gente pode agir perante os outros? A gente tem que observar essa lei de Deus. Essa é uma questão fundamental, uma questão central de moral e de ética, e no Espiritismo também não é diferente. Essa também é uma questão central. Como que a gente vai estar agindo bem, agindo para o bem, agindo em consonância com o bem, agindo em harmonia com as leis divinas, e como é que a gente vai estar, de uma certa maneira, agindo de uma maneira a estarmos nos afastando ou afastados da lei divina. É uma questão fundamental para todos nós, né? Sob a perspectiva moral, a gente tem que compreender que todos nós estamos inseridos numa sociedade, desde pequenos, desde crianças. Nós vamos sendo, de uma certa maneira, treinados, vamos sendo, de uma certa forma, educados por essa sociedade. E vamos interpretando aquilo que é o bem, aquilo que é o mal,
é fundamentado na moral daquela sociedade, na moral daquele povo com quem compartilhamos a existência, onde nascemos e com quem vivemos, né? Então, a nossa alma é um ser moral, mas inseridos na sociedade em que nós amamos, na sociedade em que nos criamos, a gente vai estar totalmente conectado aos princípios morais, porque a moral daquela sociedade está relacionada às condutas, às regras, aos preceitos, às convenções históricos sociais daquela sociedade ou daquele grupo social. A gente fala de ética, mas ética, de uma certa maneira, é uma análise íntima. Ética é uma reflexão sobre a moral, é uma análise sobre a moral. Então, essa análise ela é uma análise mais interior, mais íntima, mas tem a ver com os nossos valores, tem a ver com o nosso caráter, mas ela procura determinar a essência daquela moral que nós praticamos. Moral tem a ver com aqueles costumes, a sociedade, então, ela está organizada conforme alguma moral e nós nos criamos, nos educamos conforme essa moral, né? Então, por isso são determinadas atitudes que são muitas vezes analisadas por todos nós como algo questionável, mas naquela sociedade essas questões, essas atitudes, elas estão relacionadas com a moral da sociedade e do ponto de vista social elas são aceitáveis. Na medida em que aquilo fere o nosso sentido, os nossos valores como ser humano, na medida em que a gente passa a se educar, na medida em que a gente passa a nos libertarmos de uma determinada ignorância que caracteriza-nos, nós vamos então trazendo novas reflexões sobre essa perspectiva moral que está adotada pela sociedade e que muitas vezes nós também adotamos essa perspectiva durante toda a nossa existência. Então a gente vai ler um romance de Emmanuel, a gente vai ler o Livro dos Espíritos, a gente vai reflexionar sobre todas essas ideias, vai reflexionar sobre o romance, sobre a atitude, a gente vai ler o Evangelho, a gente vai reflexionar sobre aquelas mensagens, sobre o egoísmo, o que é o egoísmo, o que é a caridade, de uma certa maneira, o egoísmo como sendo aquilo que se afasta da caridade, aquilo que é a antítese da caridade, o egoísmo. A demonstração de que Pilatos representa o egoísmo, porque egoisticamente, o que ele faz? Ele lava as mãos. Então, lavar as mãos, não me importar com os outros, não me importar com aqueles que estão ao meu lado. E a caridade, o que ela faz? Ao contrário do lavar as mãos, é aquela que acolhe, aquela que abraça, aquela que auxilia. Então, todas essas reflexões, de uma certa maneira, vão estar no nosso ser, fazendo com que a nossa reflexão ética sobre a moral sob a qual nós vivemos seja mais apurada e nós passamos, então, de uma certa maneira, a questionar essa moral praticada pela sociedade. E conforme nós evoluímos, nós vamos questionar cada vez mais essa moral da sociedade e, com o tempo, também a sociedade vai evoluir também. A sociedade vai, na medida que a gente evolui, ela também vai evoluir. Então, e a sociedade, basicamente, adota, muitas vezes, alguns critérios que são critérios que não são universais. São critérios específicos, começa lá atrás, com 480, 450 a.C., com Protágoras, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Vai dizer, por exemplo, que não existe um critério universal para o que é bem ou mal. Tudo depende do homem, tudo depende do ser naquela condição que ele se encontra. Então, ele afirma que não é possível ter um critério universal para se conhecer o que é verdadeiro e o que é falso, para se conhecer a verdade e separar a verdade daquilo que é falso. Essa é uma ideia que, de uma certa forma, vem norteando o ceticismo, vem norteando também o utilitarismo, o materialismo,
e a ideia de que não há um critério universal de verdade. E isso daí surge, então, uma máxima utilitarista que vai derivar daí, de que a gente deve agir sempre de forma a produzir uma maior qualidade de bem-estar. Do ponto de vista do materialismo, significa isso, produzir a maior quantidade de bem-estar, significa orientar a vida na busca do maior gozo, maior uso, maior felicidade e utilização dos bens materiais. Essa é a máxima utilitarista lá, que vem do consequencialismo moral. Jeremy Bentham, Stuart Mill vão trazer essas ideias. Mas a gente vai ter, em contraponto a todas essas ideias, a gente vai ter Immanuel Kant, que traz para a gente umas ideias de que a gente deve agir com base numa lei universal. Não é o homem mais a medida de todas as coisas, mas há uma medida acima de tudo. Isso Sócrates já dizia lá atrás, mas o Kant vai dizer, Sócrates e Platão já diziam, mas o Kant vai dizer que isso vai colocar isso de uma forma bem clara sobre essa ideia da moral categórica, do imperativo de que nós deveríamos agir como nós gostaríamos de ver aquilo como lei universal, e que a gente só deveria agir de maneira que nós gostássemos que todos agissem, sem exceção. Ele traz ainda uma ideia ainda mais profunda. Ele vai dizer que a gente deveria agir como se tudo aquilo que a gente estivesse fazendo pudesse ser observado por todos, sem nenhum problema, sem nenhuma crítica, sem nada que nos envergonhasse. Então, essa, sim, é uma moral que não é a partir de um homem ou a partir de uma sociedade, mas é uma moral universal, uma lei universal. Assim como Cristo trouxe para nós estas leis universais também, do amar ao próximo como a si mesmo. O Cristo vai dizer que a gente deve, de uma certa maneira, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, essa moral de Kant, ela se alia muito às ideias que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo nos diz também, porque o Espiritismo vai dizer que tudo é conforme a lei de Deus. Esse utilitarismo vai dizer que a gente tem que agir de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. O Kant, com a moral categórica, vai dizer que a gente deve agir conforme aquilo que pudesse ser uma lei universal, agir de maneira que todos, sem exceção, pudessem agir. Então, a gente percebe que o Espiritismo, tudo conforme a lei de Deus, agir conforme a lei de Deus e agir conforme aquilo que pudesse ser uma lei universal, agir de maneira que todos, sem exceção, pudessem agir, é muito mais ajustado uma coisa com a outra do que agir de forma com base nos resultados, de forma a produzir maior quantidade de bem-estar. Agir conforme o resultado da nossa ação, e não conforme a ação em si. Não, nós devemos agir conforme a ação em si. Se é certo, a gente deve agir corretamente. Se é errado, a gente não deve fazer. E não essa ideia de produzir maior quantidade de bem-estar, ou seja, vou fazer errado porque depois vai ter um benefício. Não, não pode ser dessa maneira. Então, essa ética, essa moral universal tem muito mais sentido. No Espiritismo, na questão 632, está lá dito: o homem que é sujeito ao erro não pode enganar-se, crê que faz o bem quando na realidade ele está fazendo o mal. Claro que pode acontecer, mas é a nossa intenção. E lá a resposta é: Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Então, sempre que a gente vai fazer ao outro algo que nós permitiríamos que nos fosse feito, ou que nós gostaríamos que nos fosse feito, aí essa é uma clara divisão entre o bem e o mal. No livro Ação e Reação, desculpe mais uma vez, hein? No livro Ação e Reação, o Hilário Silva
o Hilário Silva, companheiro de André Luiz, pergunta lá ao instrutor Sanzio, o que é o bem? E o Sanzio vai dizer para o Hilário, o bem, meu amigo, é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas na nossa estrada. Então, o bem é aquilo que já está dito lá atrás. Felicidade, segurança, justiça para todos e para todas as criaturas. Então, o bem ele vai sempre ser representado pela nossa cooperação com a lei de Deus, a favor de todos, embora isso muitas vezes nos custe uma certa renúncia. E o mal será representado por essa mesma vocação do bem, ou seja, o mal ele vai ser representado pelo progresso, pela felicidade, pela segurança, pelas mesmas coisas que o bem é representado. Só que com uma grande diferença. É tudo aquilo que está representado pelo bem, mas somente para vós mesmos. Ou seja, o bem é tudo que nós fazemos somente para nós. E o mal é tudo aquilo que nós fazemos para nós e para todos, para compartilharmos, sem vaidade, sem egoísmo, sem a insensatez daqueles que querem apenas para si próprios, né? Então, há uma escala de valores que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender. Valor, o que é valor? Valor é a importância que nós demos a algo ou a alguém. Então, existem valores espirituais, existem valores morais. O valor intelectual é conhecimento ou ignorância. É verdade ou é improvável. Então, esses são valores intelectuais. Os valores morais é bom ou mal, justo ou injusto. Então, é uma tabela de valores. Mas muitas vezes nós invertemos a escala de valores e produzimos um certo relativismo moral. Relativismo moral que é assim uma ausência. Quando há a falta daqueles valores objetivos universais, aquela moral que regula universalmente o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, conceitos vagos podem variar de pessoa para pessoa, de acordo com a cultura ou com a criação. Então, esse relativismo moral é aquela história, aquela situação. Matar é certo ou não? Não, depende. Depende de quê? Matar é certo ou não? Então, se nós abraçarmos valores universais, valores que não dependem do resultado, que não dependem daquilo que vai ser subsequente, se vai ser bom no futuro ou não, se nós defendemos um valor universal, matar não pode ser certo. Não pode depender de nada, matar é errado. Mas no relativismo moral começa a se colocar, matar é certo ou não? Depende. Depende de que está matando, de quem se está matando. Então isso é muito complexo, porque a gente começa a variar o nosso julgamento. Então tem uma guerra e matar lá 10.000 crianças é certo ou errado? Obviamente que tem que ser errado. Não pode ser certo matar 10.000 crianças. Ah, não, mas está matando também quem não serve, lá na frente vai ser bom porque vai se livrar daqueles que não prestam. Não, de forma nenhuma. O valor é universal, matar é errado. Desviar verbas é certo ou errado? Depende de quem está desviando. Não pode. A gente não pode ter esse relativismo moral. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 830, está lá dito. Quando a escravidão está nos costumes, ou seja, Kardec faz uma pergunta, de uma certa maneira tentando buscar uma resposta que se ajustasse a ideia, se ajustasse a questão da moral social, dos costumes, aquilo que é uma lei universal, a lei de Deus. Então ele tenta fazer com essa pergunta, buscar uma resposta para atender aos costumes. Quando a escravidão está nos costumes, questão 830, Livro dos Espíritos,
Quando a escravidão está nos costumes, os que dela se aproveitam são repreensíveis, pois apenas estão se ajustando a um uso, a um costume que lhes parece natural. Ou seja, a pergunta é essa: se toda a sociedade pratica a escravidão, eu posso praticar também a escravidão? Estou só fazendo aquilo que todo mundo faz, aquilo que está no costume, que está no uso comum, todos fazem dessa maneira. Então essa é a pergunta. E a resposta ela é muito clara: o mal é sempre mal. E não há sofisma que torne boa uma ação má. Ou seja, não adianta inventar desculpa, sofisma, algum tipo de explicação, algum tipo de interpretação, para que possa se tornar boa uma ação que ela, na essência, ela é uma ação má. A responsabilidade do mal é diferente, ela é sempre relativa à nossa forma de compreensão, ela é sempre relativa em função a essas influências do meio. Tudo isso vai ser pesado na hora de apurar a responsabilidade, mas não tornar boa uma ação que seja má. Então isso a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a nossa sociedade está fazendo isso conosco, está trazendo para nós coisas como sendo boas, coisas que não são boas. Se a gente olhar de uma forma mais profunda, de uma forma mais livre, a gente vai perceber que a sociedade está nos induzindo a fazer algo que é antiético, algo que nós não poderíamos, como espíritos imortais, como espíritas, concordar com esse tipo de postura, com esse tipo de ideia. Então, agora é importante a gente perceber que o bem ele é dissolvente do mal, né? Então, Jesus não determinava de forma alguma que se ficasse inerte às correntes do mal. Ele não achava que a gente deveria simplesmente estarmos quietos, calados em razão do mal que se propaga, do mal que se quer fazer. Ele colocava para todos nós que a gente não retribuísse violência por violência, não usasse as mesmas armas daqueles que produzem o mal. Enfrentar a crueldade com armas idênticas, armas semelhantes, seria perpetuar o ódio e produzir uma luta desregrada no nosso mundo. Então, o bem é o único que pode, de uma certa maneira, dissolver o mal, desconstruir aquela energia do mal. Porque o mal produz uma energia de desequilíbrio e o bem é a energia de equilíbrio, que reequilibra aquele mal. Então, a atitude que é exigida pelo crime jamais será a indiferença de nossa parte, mas será sempre um bem ativo, um bem renovador, um bem vigilante e operoso. Fazer o bem àquele que nos tenha feito mal, porque um mal feito é uma energia desequilibrada, mas um bem feito é uma energia equilibrada, que anula o mal. Então essa é a ideia do mal como sendo o dissolvente o bem como sendo o dissolvente do mal para nós, né? Nós temos sempre uma ideia de que somos livres para agir. Nós temos uma tendência de achar que nós temos uma liberdade muito maior, que nós somos livres e que somos capazes de nos definirmos sozinhos, sem referência ao nosso passado, à nossa tradição, à nossa criação, à nossa cultura, e que somos pessoas puramente autocriados, nós próprios que definimos aquilo que somos. Essa ideia nos dá um certo poder, né? A gente acha que nós somos realmente constituídos pelo nossas próprias ideias. Só que isso é uma ilusão. Nós somos inseparáveis da nossa história, somos inseparáveis de toda a narrativa da nossa vida, tudo aquilo que aconteceu conosco, desde a mais tenra infância. Nós estamos sempre posicionados no mundo em relação a um passado,
a uma tradição, nós estamos sempre referidos a uma família, a um costume, a uma comunidade, a um país. Nós estamos, em suma, numa sociedade global, mas de uma certa forma conectados a um país, a uma comunidade, a uma família, a uma tradição que nos forma, né? Então, uma razão que a gente precisa, isso é uma razão para que a gente reflita que é muito, muito importante, muito necessário pensar nas nossas escolhas, né? Porque se a gente não pensar, a gente vai escolher errado, vai escolher aquilo que querem para nós e não aquilo que nós queremos, né? O Jung vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que o mundo vai nos perguntar quem nós somos, quem é você. Mas que se você não souber, o mundo lhe dirá. Então, é mais ou menos assim. O mundo sempre está nos dizendo quem nós somos, o que nós devemos pensar, fazer, agir. Então, a gente está sempre sujeito a tantas influências e muitas delas inconscientes. Mas nós vamos ter que assumir as consequências das nossas escolhas de hoje, que vão repercutir na nossa vida toda, né? Então, e aqui nós, na Terra, fazemos as melhores ou as piores escolhas, né? Então, isso implica, a nossa atitude, a nossa ação, a nossa escolha implica para nós muita responsabilidade. Aqui na Terra a gente tem todo tipo de influência, todo tipo de vibração. A gente precisa ter uma autodeterminação muito grande para que possamos manter o nosso comportamento ético, não nos deixarmos ser guiados pelas máximas, pelos princípios dos outros, mas não perder aquilo que somos, mas fazer com que aquilo que somos esteja em consonância com as leis divinas, com o Evangelho, com o Espiritismo, com tudo aquilo que aqui nós aprendemos. Caminhando agora, assim, para o fim da fala, a gente está falando essa palestra sobre o bem e o mal, falamos do bem e do mal, das escolhas, escolher o bem, das influências para o bem e para o mal, dos tipos de posturas morais, do que é a moral, do que é a ética, e falamos aqui um pouco do bem e do mal, mas aqui fica, acho que é um ponto-chave aqui da fala, a gente chega aqui agora nesse ponto-chave, que é aquela chamada fundamentação da dialética materialista, que é o paradoxo de Epicuro, porque é exatamente a reflexão sobre se o mal existe. No paradoxo de Epicuro, está lá dito o seguinte: o mal existe? Se o mal existe, então Deus sabe que o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Bom, se Deus não sabe que o mal existe, ele não é onisciente, então é impossível, ele sabe. Deus pode acabar com o mal? Bom, se ele não pode acabar com o mal, então ele não é onipotente. Então, sim, ele pode. Deus quer acabar com o mal? Bom, se não, então ele não é bom. Está contra os princípios divinos, né? Deus é bom. Então, se ele não quer acabar com o mal, então ele não é bom. Então, sim, ele quer acabar com o mal. Então, por que o mal existe se Deus sabe, se Deus pode acabar com o mal e Deus quer acabar com o mal, por que o mal existe? E aí vai chegar àquela ideia que Epicuro vai colocar, para nos testar. Mas se ele é onisciente, ele já sabe o resultado, não precisa nos testar. Ou então, é um problema de Satã, a existência de Satã. Mas se ele é onipotente, se ele é bondoso, ele já teria destruído Satã. Então, é por conta do livre-arbítrio, então, por isso que o mal existe. Bom, Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Se não, ele não é onipotente. Mas se sim, ele não é bom. Então esse é o famoso
paradoxo de Epicuro que deixa a gente com essa complexidade para a existência do mal em consonância com a existência de Deus e com os seus princípios. Se o mal existe, ele vai, de uma certa maneira, contra todos esses princípios. O paradoxo de Epicuro vai mostrar para a gente que não há essa possibilidade do mal existir com a existência desse Deus que nós acreditamos. Então fica muito... O paradoxo, apesar de servir de fundamentação para os materialistas, ele serve para nós espíritos ainda muito mais, porque ele deixa muito claro para nós, e vou refazer a pergunta para vocês: o mal existe? O mal existe? Não. O mal não existe. O mal não existe. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, está lá dito: todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? E a resposta é: pelo mal, não. Mas sim pela fieira da experiência da ignorância. Ou seja, não passamos pelo mal, passamos pela ignorância. Está lá na questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. O que vos parece mal, nada mais é do que a ignorância do bem. Então, o mal não existe. Existe a ignorância. Então, nós precisamos, de uma certa maneira, na hora de combater o mal, nós precisamos combater a ignorância. A ignorância que se transforma, de uma certa maneira, na escravidão que vivemos. A escravidão da ignorância nos faz também escravizados aos aspectos materiais da nossa sociedade. Escravidão que faz com que a gente trabalhe para comprar o celular 1, daí lança um celular 2, 3, 4, 5, e a gente trabalha mais, doando toda a nossa vida em busca dessas coisas que não significam tanto, distraídos daquilo que são as necessidades mais importantes. Então a gente precisamos nos libertar da ignorância, desses aspectos que a sociedade nos traz, dizendo à sociedade para nós o que devemos fazer, atrás do que devemos correr, atrás de que devemos entregar nossa vida, nosso tempo, mas buscar nos libertarmos dessa ignorância para nos alimentarmos da palavra de Deus, nos libertarmos através do ensino da doutrina espírita e assim a gente crescer mais. A gente vai perceber, por exemplo, um exemplo muito grande de que não é a sociedade quem determina para ele como ele vai agir. Não é a sociedade que tem o poder de fazer com que eu escolha uma coisa, ou que eu queira uma coisa ou queira outra. O Estevão vira para Paulo, Paulo ameaça Estevão, Estevão vira para Paulo quando Paulo era ainda aquele fariseu e prestes a matar Estevão. Estevão vai dizer: o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Cristo. A sociedade tem 1000 meios de nos fazer caminhar para aqui ou para ali, fazendo isso ou fazendo aquilo. Mas ela não pode nos fazer renunciar à nossa fidelidade ao Cristo e ao Evangelho. Paulo, mais tarde, já na sua morte, vai dizer ao seu carrasco, que lastimava de ter que sacrificá-lo, ele vai dizer: não sou digno de lástima. Tende compaixão antes de vós mesmo, porque eu morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória, essas obrigações que a sociedade te impõe.
eu vivo as obrigações da vida eterna, que é o Cristo que vive em mim. Então a gente precisa, nessa luta com o bem e o mal, crescer, a gente precisamos nos educar, precisamos aprender a pensar e sentir como Cristo. Precisamos aprender a caminhar com o Evangelho, buscando nos espelharmos em Jesus, deixando os costumes da sociedade, os costumes perniciosos, longe da nossa consciência. Porque a consciência é nosso juiz implacável. Não adianta, depois que a gente tenha feito algo que a sociedade queira, ou o homem velho em nós queira, mesmo a nossa consciência percebe que a gente não devia ter feito. Então, a gente precisa ter esse discernimento, fugindo da ignorância, para que a gente possa, de uma certa maneira, crescer, evoluir. Emmanuel vai dizer, para a gente terminar, ele vai dizer que existem sempre volumosos contingentes querendo ganhar a demanda, querendo ganhar a briga, querendo ganhar a guerra. Mas são poucos, são raros os homens que se preocupam em ganhar a paz e a harmonia. E que a terra é uma colmeia desesperada, que só a cristianização da democracia poderá reajustar. O problema é espiritual, o enigma é espiritual. Impraticável erguer um edifício sem bases. E que a inteligência bestial, olha só que palavra, a inteligência bestial dos homens, ou seja, a nossa inteligência animalesca, que utilizamos a nossa inteligência como se fôssemos feras. A inteligência bestial combaterá ainda com a sabedoria divina por um longo tempo. Cresçamos sobre o bem e o mal, o Espiritismo veio nos trazer conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que aqui está. Agradeço imensamente a oportunidade de vocês, peço desculpas pela gripe que me dificulta aqui a fala, pelas tosses que incomodam vocês, mas assim, sou muito grato à oportunidade que me dão. Peço que Jesus vos abençoe a todos, espero que possamos seguir em paz e que a reflexão possa ter sido útil. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.